Hola a todos, estamos en una nueva edición de nuestro Café Sistémico y el tema de hoy es pertencimiento. Estamos aquí con el profesor Nelson y con la colaboradora consteladora Sabrina. ¿Todo bien, profesor Nelson? Tudo bem, professor, obrigado. Y a Sabrina, ¿cómo está? Tudo bem também, professor. Oi, Nelson. Oi, Sabrina. ¿Están con voluntad de hablar sobre el pertencimiento? Sim, vamos falar sobre pertencimento. Es un das ordens do amor que Bert Hellinger nos ensinó. Uma ordem importante. Vocês sabem que quando todo flui, a saúde, a plenitude, as ordens estão justamente como a palavra o diz, no seu fluxo natural. Porque con o amor no basta. A veces o amor pode estar fora da ordem. E quando o amor está fora da ordem do pertencimento, há muito sofrimento nos sistemas familiares. Que significa isso? Fora da ordem do pertencimento, que todos participamos, todos pertencemos a um sistema. Todos somos filhos. Ninguém de nós deixa de ser filho. E assim como nós somos filhos, nossos pais, avós, bisavós e tantos outros são parte do sistema e nós não podemos, podemos, mas se excluímos algum integrante, esse sistema sofre, independentemente da geração em que foi essa pessoa excluída. Então, professor Nelson, quem faz parte de um sistema familiar? Quem não pode ser excluído de jeito nenhum? E a gente for usar a regra geral, o pertencimento, quem pertence ao sistema familiar, a partir de nós, em primeiro lugar, são os nossos pais, né? Os pais dos nossos pais, os nossos avós, os nossos pais e os seus irmãos, é importante a gente lembrar. Os nossos avós, não, os irmãos não necessariamente, algumas vezes os bisavós também podem fazer parte. E isso vai se estendendo até a quinta geração aproximadamente. E a gente já viu casos em que ela se estende mais, com mais gerações, né? Incluindo mais gerações, dependendo de como é a recuperação desses pertencimentos que são perdidos, né? Sabrina, nós às vezes falamos, estas pessoas, estas situações fazem parte também. E os nossos alunos ficam surpresos de que essas questões façam parte. Quais são essas pessoas ou questões que fazem parte do nosso sistema familiar? Complementando ao que o Nelson falou, questões ou situações como um filho não nascido, né? Um aborto provocado ou espontâneo, também são casos, situações que fazem parte do nosso sistema. Então, eu, no caso, se eu for, né, minha mãe teve um aborto antes de mim, antes do meu nascimento. Nesse caso, eu não sou a primogênita, né? Eu sou a segunda filha. E isso gera toda uma reconfiguração dentro do sistema, né? E isso pode dar força ou tirar força da gente dentro do campo familiar. Nelson, quando falamos alguém que prejudicou alguém de nossa família, como é isso? Poderia nos explicar? Isso acontece quando existe alguém que tira proveito ou que se prejudica alguém que é do sistema, né? Dos dois lados, você sendo prejudicado, quem te prejudica passa a fazer parte do seu sistema, ou não importa, até
quinta, sétima geração, como a gente já falou. E também, se alguém do nosso sistema prejudica alguém, esse alguém prejudicado também faz parte do sistema. Isso prejuízo e também se relaciona com crimes, né? Se houver um crime, se houver uma morte que foi causada por um dos nossos antepassados, esse falecimento passa a fazer parte do nosso sistema. Assim como o oposto também. Se alguém promove o falecimento de alguém do nosso sistema, essa pessoa também passa a fazer parte do nosso sistema. Y todo eso nos observamos porque cuando abrimos su campo, las constelaciones, aparecen esas personas. Vamos a supor que una persona ve porque sente solidão. No obstante, como este es un paradigma de complejidad y las constelaciones no tienen lógica, abrimos su sistema y aparece un tío que fue asesinado y aparece o assassino do tio. A pessoa veio por solidão. Esa pessoa que está tendo o sentimento de solidão, está trazendo o sentimento de excluído de aquele assassino. Então, realmente é muito complexo o tema da constelação para enumerar quem pertence. Pertence quem foi assassinado, aquele tio, e o assassino também, e seu sistema familiar, a mulher, os filhos, os pais daquela pessoa que foi assassina. Olha que coisa, por quê? Porque aparece no campo sistêmico e aí há um emaranhado entre vítima e perpetrador e temos que desemaranhar. Assim como às vezes há um problema de sociedade, onde uma, duas, três gerações atrás tiveram uma sociedade de terras com outras famílias e houve problemas muito sérios que chegaram à violência, até física, e essas personagens que foram excluídas de um lado ou do outro também aparecem no campo familiar quando uma pessoa vem por uma questão de que não consegue prosperar no trabalho, não tem nada a ver. Mas o que está buscando o sistema é incluir os que foram excluídos. E como é o tema, professor Nelson, de aquela questão do gêmeo evanescente? Poderia nos explicar? Ok. Os gêmeos surgem da mesma gravidez. O primeiro contato são os dois irmãos, né? Que são é o primeiro amor dos gêmeos é o irmão que nasce junto. Muitas vezes, quando um deles não sobrevive e fica um sobrevivente, que costumo chamar, esse sobrevivente ele acaba trazendo, de certa forma, a vida do outro irmão junto com ele, né? E, e nas constelações isso torna-se uma coisa bastante evidente pelo comportamento, pela a sensação de culpa permanente que o irmão, o remanescente, né, o sobrevivente, sente por ter o outro ter partido. E ele passa a achar que ele sobreviveu e não merecia. Aí existe uma série de implicações, né, que você percebe nas constelações, né? E nesse momento, quando você percebe automaticamente o constelado se dá conta disso e realmente vem à luz tudo aquilo que estava emaranhando a vida dele, né? E ele pode reconhecer e pode acolher esse irmão no sistema, né? E seguir a vida em paz. Aí encontra realmente um grande momento de paz. Eu tenho visto uma constelação recentemente, onde uma pessoa estava com uma sensação de depressão
e ele estava olhando para um lugar, se colocou um representante e os dois se distanciavam e se reencontravam até que se reconheceram e evidentemente era um irmão gêmeo que tinha falecido. Y se reconciliaron, vamos a decir, no es reconciliaron, se reconheceram y o falecido falou, faça a sua vida en honra a mí, viva y viva bem. Y eso le dio fuerza a aquella persona que estaba deprimida para seguir en frente en la vida y conseguir sus objetivos. Por eso es tan importante esta cuestión do gêmeo evanescente, ¿no es, profesor Nelson? Sim, é importante. E como o senhor falou, né, professor? Aquilo que estava tirando força depois da constelação, depois que toma consciência do fato, o gêmeo evanescente passa a ser uma força para o sobrevivente, né? É muito bonito quando, quando você constela e encontra um caso desse, é emocionante para você perceber aquilo que acontece, né? A mudança que tem. E você percebe que aquela pessoa estava vivendo, às vezes, duas vidas, né? Pessoas que têm comportamentos diferentes, né? De repente está no momento de euforia e, de repente, está no momento de profunda depressão. São os momentos em que ele vive naquela dicotomia, né? Entre ele e o irmão que foi absorvido, né? Una E é grande uma coisa interessante. Desculpa, fa- mais uma coisa. Nos casos de irmãos gêmeos, o primeiro amor, o nosso primeiro amor no nascer é a nossa mãe, né? É o primeiro contato que nós temos de amor é com a nossa mãe. Os gêmeos, o primeiro contato de amor é o irmão. Por isso que existe também, às vezes, uma dificuldade com a mãe, né? Com dificuldade de ter aquele contato profundo com a mãe. Por quê? Porque o contato profundo era o irmão, não é a mãe, né? E isso se percebe também na constelação. Eu não sei, eu percebo isso perfeitamente e creio que a Sabrina e o professor também. Una grande descoberta dos últimos tempos das constelações tem sido esse tema do gêmeo evanescente. Nos chegaram a esclarecer muitas questões. Agora, pessoal, se temos que falar de pertencimento e de excluídos, teríamos que estar falando aqui umas 6 horas, porque en las constelações é pouco, são poucas as constelações aonde não apareça um excluído. Nas doenças, por exemplo, as doenças, é muito comum que a doença esteja falando de algum excluído do sistema familiar. E quando a gente coloca a doença frente ao consultante, aparece quem foi esse excluído, às vezes de gerações atrás, porque o sistema sempre está pulsando para incluir o excluído e cobra tributo por isso, porque aquela pessoa que está doente e pode vir a falecer, porque o sistema está querendo trazer esse excluído de qualquer forma. Então, o sistema não é boazinho assim. Ele tem uma função natural, orgânica, que escapa à nossa moral, aonde está pulsando sempre a integração. Uma coisa comum também que se vê é quando um homem que tem um primeiro amor deixa esse primeiro amor de forma assim como uma exclusão e vai logo a contraer matrimônio com uma nova pessoa. Por exemplo, um homem exclui seu primeiro amor, deixa esse primeiro amor, não fechou bem esse primeiro amor e então contrai matrimônio com uma nova mulher. O que acontece nesse caso, Sabrina? Nesse caso, uma situação que eu já atendi foi de que a filha desse matrimônio, ela constelou o tema de relacionamento. E ela não conseguia entrar num relacionamento, e o que apareceu foi esse primeiro amor do pai, né? A filha estava se identificando com esse primeiro amor do pai, por exemplo. Então, na medida que
na constelação esse pai olhou para esse primeiro amor e o incluiu, a filha se sentiu livre para poder ir em direção ao relacionamento. Então, é muito diverso essa questão do pertencimento. E uma outra questão que eu me recordei agora, professor Nelson, foi de uma situação de uma propriedade de uma família que estava entrando, assim, havia muito conflito entre os irmãos por conta dessa propriedade, e a pessoa me procurou para fazer a constelação em relação a isso. E o que precisava ser feito ali era o reconhecimento e o reconhecimento do pertencimento de um determinado membro de uma geração bem atrás da família. Então, na que medida... debe a ver con esa propiedad. Isso, exatamente. Então, na medida que essa pessoa ela foi incluída, a constelada, ela foi sentindo, né, uma paz, uma tranquilidade, uma leveza, foi se desarmando e depois trouxe resultados de que a família conseguiu vender a propriedade, dividir o dinheiro, sem muito, né, sem todos aqueles conflitos que ela imaginava que pudesse acontecer. O tema de reconocer o fundador de una empresa, Nelson, ¿qué podemos hablar sobre Uhum. eso? É. Aí a gente já entra no tema das constelações organizacionais, né? Em que você chega e encontra conflitos de administração, conflitos de hierarquia dentro da própria empresa. É, uma coisa fundamental é o fundador da empresa. Esse a gente até recomenda, né? Quando você vai constelar uma empresa e tem um fundador que foi, a gente recomenda que a primeira coisa que se faz é colocar uma foto do fundador, né? Para que todo mundo reconheça ele como fundador, né? Aí você consegue a própria organização acaba se autogerenciando. Quando se reconhecem os personagens, quando se reconhecem as prioridades, né? Porque são prioridades, na verdade, são pertencimentos prioritários, as coisas passam a andar com mais com tranquilidade, passa a tomar os seus próprios lugares, né? O Eu reconheci, pertencimento é o fundamento das constelações, né? Em todos os sentidos, né? en Desculpa. este caso se cruza con un reconocimiento de quienes nos precederan, ¿no es? Y cómo a veces quien nos precedió, que puede ser un pai, un avó, un tío, quien sabe teve una doença mental, fue excluido, ficó como un segredo, ficó en un manicomio, ficó como un segredo familiar, esa exclusión, ahí o sistema comienza a sufrir. Os filhos dessa pessoa, os netos dessa pessoa e gerações posteriores podem ter algum sintoma físico, algum acidente ou um suicídio. Por quê? Porque o sistema que é orgânico, o sistema vivo, está trazendo que aí houve um excluído. Eu me lembro uma vez que veio a constelar um presidente de um clube de futebol na Argentina, no noroeste da Argentina. E ele queria saber por que o clube sempre estava em terceira divisão, chegava até a véspera e no jogo final perdia. E isso aconteceu durante vários e vários anos. Aí então abrimos uma constelação e observamos, a constelação foi cumprida, não vou falar todos os integrantes de um clube que tem a torcida, tem os jogadores, tem o treinador, mas o que acontecia? Quem estava faltando? Estava faltando o fundador do clube. O presidente nem tinha pensado nisso, mas quando colocamos o fundador do clube, todo o sistema se apaciguou, cada um dos integrantes voltaram a seu lugar. E eu soube 3 meses depois que o clube tinha ascendido de terceira, desta vez, ascendeu à segunda divisão. Por quê?
porque se reconheció aquele que estava sendo excluído, o fundador. Portanto, o tema de exclusões por doenças mentais, por assassinatos, por relacionamentos não resolvidos, por um monte de questões, quando se exclui alguém, esse sistema sofre, e sofre de diferentes maneiras. Quando falamos sistema, estamos falando de pessoas, pais, filhos, avós, que têm uma doença, que passa alguma coisa com eles. Estamos falando de um sistema de indivíduos, de humanos que estão sofrendo porque houve uma exclusão, não houve o reconhecimento do pertencimento. Não é assim, Sabrina? Exatamente. A gente vê vários casos, várias situações, e quando eu gosto de imaginar o pertencimento ou, né, a nossa vida como a gente é empurrado por um fluxo. Se você se é tirado, né, um pedacinho, uma parte desse fluxo, ele deixa de ficar tão forte, ele vai enfraquecendo. Então, na medida que a gente vai reconhecendo todos que fazem parte do sistema, esse fluxo ele vai ficando mais denso, com mais força e vai nos impulsionando mais para frente. Então, a gente vai tomando cada vez mais, né, a vida que está aí à nossa disposição. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente está mexendo em todo o sistema, está mexendo né, na minha condição atual e também está mexendo, reconfigurando é, os futuros filhos, né, as pessoas que ainda estão por vir nesse sistema. A gente está Claro, harmonizando o presente, passado e futuro. porque quando você integra um excluído, o sistema deixa de sofrer e isso não se vai passando para gerações posteriores. Mas, professor Nelson, quando a gente esconde embaixo do tapete algum medo, nosso medo, ou uma raiva nossa, ou um pânico, ou um ressentimento, quando estamos colocando embaixo do tapete isso, quando estamos excluindo alguma emoção nossa, isso também é estar fora da ordem do pertencimento? Porque tudo faz parte. O pertencimento é o todo, né? É, como a gente fala, é a plenitude, a completude. O pertencimento faz parte da completude do sistema, do teu sistema pessoal, do teu sistema de saúde mesmo, né? Você tem que reconhecer tudo. Por isso que quando o professor disse, se você tem um sintoma, uma doença, isso pode ser um sinal de que alguma coisa deve ser incluída. Tem alguma coisa que está fora de ordem e alguma coisa a ser incluída. E o que é importante a gente refrisar é que quando a gente diz que o sistema trabalha para as inclusões, para que sejam todos façam parte do sistema familiar, todo o nosso trabalho de ter doenças, de ter sintomas, é extremamente inconsciente. É o sistema que trabalha, você não tem noção disso. Você não sabe que o sistema está provocando tudo aquilo, a doença está provocando o sintoma, está provocando os atritos dentro do sistema. Uma coisa que muitas vezes traz, que a gente chama de as heranças, né? As heranças, quando se disputam as heranças, geram-se muitas exclusões, né? Forma-se um grupo que se beneficia e exclui alguém que precisaria ser reconhecido. Então, exclui aquele porque sobra um pouco mais, e o que acontece, essa herança passa a ser ruim, ela passa a não ser uma coisa que beneficia o sistema. E o sistema cobra, e o sistema cobra. Não adianta a gente achar que fica por isso mesmo. O sistema cobra. Inconscientemente começam a acontecer os fatos. Então é muito importante saber disso. E muitas vezes, só de você tomar consciência disso, você já consegue fazer uma série de novos movimentos que
vão trazer o equilíbrio do sistema. O sistema cobra através de doenças, de dificuldades ou conflitos nos relacionamentos no casal, conflitos, relacionamentos pais-filhos. São infinidades as questões que aparecem quando inconscientemente há falta de inclusão de algum integrante desta geração ou de gerações futuras. E aí vem os conflitos humanos. A constelação tem a grande vantagem de ampliar a percepção transgeracional e de ver o que está acontecendo, e muitas vezes aí então aparece uma exclusão. O sistema, o corpo humano também é um sistema. Se eu estou excluindo esse medo, um sofrimento que eu tenho, uma raiva que eu tenho com meu pai, um ressentimento com minha mulher, também estou excluindo algo, e isso vai trazer conflito com o pai, com a mulher, etc, etc. Então, como eu falei, poderíamos passar aqui horas e horas falando do pertencimento, mas dimos uma pincelada rápida sobre o tema, e eu gostaria que Sabrina dê suas últimas palavras para ir fechando por hoje, o É, professor Nelson também. Sim, é, é importante a gente ter a concepção, a clareza de que tudo tem o seu lugar, tudo e todos têm o seu lugar, né? Então, acho que isso é o que fica do encontro de hoje, para mim. Tudo pertence. professor Nelson. Como disse o professor, esse é um tema que nós podemos passar aqui dias conversando, porque nesse breve tempo, e já não foi tão breve, quantas coisas foram possíveis serem percebidas. E se você tiver alguma dúvida, coloque a sua pergunta, nós vamos responder depois. Provavelmente vão ter alguma. Obrigado, professor. Exatamente, aqui nos comentários do vídeo podem colocar perguntas, dúvidas, certo? E nós também podemos colocar um link que nos conduz a alguns vídeos onde a gente fala de pertencimento, né, nas ordens do amor, que são temas fundamentais dentro das constelações familiares. Nós às vezes olhamos que o pertencimento vem de muito longe, já observamos isso em algumas constelações. Por exemplo, quando chega um conquistador e exclui os integrantes de um povo nativo, né? Isso também é uma exclusão. É reconhecer quem são os que precederam aos conquistadores. E a partir de aí, então, a exclusão de por exemplo, vamos aos temas bíblicos, quando se exclui um dos filhos de Abraão, por exemplo, e aí então se vê como começa a haver problemas que até hoje os povos eh, brigam entre si por aquela situação que se criou há miles e miles de anos atrás. Portanto, eu poderia dizer que eu gostaria de viver em um mundo onde todos possam pertencer, todos possam sentir que pertencem. Por hoje deixamos aqui, então, pessoal. Muito obrigado a todos por chegar até o final do vídeo e até a próxima.